Jornal Nova Brasil Brasília. Nossa cidade, com Márcia Zarur. E aí eu queria trazer dois acervos maravilhosos que a gente tem e como eles estão desvalorizados por essa falta de memória do país. São os acervos do Vladimir Carvalho, cineasta, e da Dulcina de Moraes, do teatro. Vocês já ouviram falar desses acervos? Eu não tinha ouvido falar. Sinceramente, não. Pois é, a gente não tem essa prática de cultivar a nossa história, a nossa própria história. Muita gente já ouviu falar da Dulcina por causa do Teatro Dulcina, da Faculdade de Artes Dulcina de Moraes. Mas Dulcina foi uma grande dama do teatro brasileiro e colecionou ao longo da vida também um acervo maravilhoso. E agora, claro, a Fundação Brasileira de Teatro está com muitas dívidas, o prédio inclusive está correndo o risco de ser leiloado em setembro desse ano. A situação é muito grave, mas tem um grupo liderado pelo diretor de cultura da Fundação Brasileira de Teatro, o ator Josuel Júnior. Tem um grupo de 4 voluntários, junto com Josuel, que estão fazendo o levantamento desse acervo. Gente, é uma coisa, eu queria até ver, quem estiver acompanhando o YouTube, acompanhar as imagens, porque eu peguei algumas coisas ali da visita que a gente fez, eu fui também pelo Maria Cobogó, porque, inclusive, a gente vai escrever um livro sobre Dulcina de Moraes para crianças e jovens, para que conheçam essa história. E olha só, vestidos, bolsas, revistas, perucas, aí as perucas que ela usava em cena para os personagens. E quanta elegância, hein? Não, ela era elegantérrima. Tem vestidos da Dior, de marcas, assim, super. Esse é o Josuel, esse que apareceu aí rapidinho. É o Josuel que está responsável por organizar esse trabalho voluntário de fazer o levantamento. Olha que vestido lindo. Maravilhoso. Para quem está acompanhando pelo YouTube, dá para ver as imagens desse acervo, de uma parte mínima desse acervo, porque são centenas de vestidos, centenas de sapatos, centenas de documentos. Os documentos, gente, tem cartas da Cecília Meirelles, tem documentos do Monteiro Lobato. É uma coisa riquíssima, é um acervo riquíssimo, que também conta a história do teatro brasileiro e conta a história do teatro de Brasília, porque a Dulcina de Moraes foi uma pioneira. Ela tirou a Fundação Brasileira de Teatro do Rio de Janeiro e transferiu para Brasília na década de 70, quando Brasília ainda não tinha nada de estrutura, né? Então ela também foi uma visionária e uma pioneira. E esse acervo, assim como o acervo do Vladimir, não recebe a devida atenção dos órgãos. A gente tem esse problema de uma falta de memória, e aí é o que eu falei, a gente não se enxerga enquanto nação e a gente não constrói a nossa identidade se a gente não tiver essa preocupação com a memória, em se lembrar e ter essas referências do passado para a gente poder contar a nossa própria história. Então é muito importante que os órgãos, o IPHAN está fazendo algum movimento para tentar também abraçar esse acervo da Dulcina de Moraes, e a gente, enfim, tem campanhas, né? A Fernanda Montenegro era muito amiga da Dulcina, disse que a Dulcina era o maior expoente do teatro do século XX, então você tem uma reverência ainda a ela, mas o acervo a gente ainda não sabe o que vai ser dele. Márcia, nós estamos infelizmente inseridos na cultura do descartável, né? Exatamente. Tudo é muito descartável, é preciso sempre uma novidade a todo instante e aquilo vai ficando para trás. Talvez essa filosofia do digital, da internet, tenha contaminado esse nosso pensamento sobre a memória das coisas, né? Um grande banco de dados em que a todo instante tem uma atualização e o que é velho vai realmente ficando velho, vai ficando para trás e a gente perde de vista. Tem essa coisa até com os prédios, né? Derruba o prédio velho, constrói um novo no lugar. Ali, o prédio ali da Faculdade Dulcina de Moraes tem o Teatro Dulcina de Moraes, que está em péssimas condições, mas é um projeto do Oscar Niemeyer. É um projeto do Oscar Niemeyer que foi inaugurado na década de 80, no aniversário de Brasília, em 1980, e é um teatro lindo, que todo mundo que trabalha com teatro diz que é a melhor acústica, se brincar, uma das melhores do Brasil. Olha aí.
Então é uma coisa que a gente vê, são 400 lugares, palco italiano, 8 camarins, cabine de som, luz, uma acústica irretocável e tá ali. Tá fechado. Tá fechado e Teatro caindo aos que pedaços. fica no CONIC. No CONIC. É isso. No CONIC, dentro do CONIC, a Fundação Brasileira de Teatro, a Faculdade de Artes Dulcina de Moraes e o Teatro Dulcina ficam ali no prédio no CONIC. Só que a situação está muito complicada e a gente acha que o brasiliense também tem que se envolver nessas questões, né? Porque é o nosso patrimônio. E a gente não pode deixar que ele... É tão trágico que daqui a pouco eu temo as pessoas perguntarem à nova geração: esse prédio é de quem? Oscar Niemeyer. Quem é? Né? Mas não demora para isso acontecer. Não demora. A gente vai precisar sacudir mesmo e manter aquilo que é parte da nossa história. Márcia, muito, muito interessante a coluna de hoje. E aí a gente fala de educação cultural, patrimonial. Exatamente. E a gente vê esse cenário é meio de partir o coração. E a gente vê nos outros países, né, fora daqui, como isso é valorizado. Se você vai aos Estados Unidos, você tem um museu em Washington da história americana, que você tem o sapatinho que a Judy Garland usou no Mágico de Oz, aquele sapatinho vermelho que ela bate para voltar para casa, está exposto. E as pessoas fazem fila para ver o sapatinho. Olha então, só. é uma valorização do que foi feito de história, do que foi vivido ali no país. E aqui no Brasil a gente não tem isso, né? Quer dizer, esse acervo da Dulcina de Moraes seria um museu maravilhoso em qualquer lugar do mundo. O acervo do Vladimir, outro museu maravilhoso. Atos Bulcão, que eu sempre falo, né? A Fundação Atos Bulcão até hoje não tem uma sede própria em Brasília. Atos Bulcão, que está em todos os lugares que a gente olha em Brasília. Então, realmente, a gente precisa passar a olhar com mais carinho para a nossa própria história. Que eu sempre digo, a cultura vive de mãos dadas com a educação. Então, você oferecendo boa cultura, você está educando as pessoas. Por isso que é tão importante a gente manter esses acervos e, de preferência, abrir esses acervos para que a população tenha acesso, possa visitar, possa conhecer, possa mergulhar nessa história. Muito bom. Essa foi Márcia Zaru e mais uma coluna Nossa Cidade, todas as segundas-feiras aqui no Jornal Nova Brasil, Brasília. Márcia, muito obrigado por esse papo e uma excelente semana. Uma linda semana para todos nós, gente. Obrigada, Márcia. Jornal Nova Brasil, Brasília. Nossa Cidade, com Márcia Zaru.